Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Ronaldo Caiado. O nosso tema, a princípio, a CPMI que investiga a atuação da JBS e da JF, né, senador? O senhor é vice-presidente dessa comissão e nós vamos aproveitar o ensejo para conversar um pouco sobre a repercussão dos fatos a partir da movimentação ontem do Procurador-Geral da República, quando anuncia que por motivos de omissão de fatos na delação premiada dos proprietários da JBS, esse acordo pode ser revisto, inclusive. E essas revelações mais recentes atingem, inclusive, integrantes, ex-integrante do próprio gabinete da Procuradoria-Geral. Então, eu pergunto para o senhor qual é a repercussão disso, como é que o senhor está vendo isso no cenário político e como isso influencia o trabalho de investigação da JBS. Bom, este fato da JBS vir participando desses ilícitos, crimes, benefícios, né, verba sendo repassada sem nenhum critério, fechando plantas frigoríficas no Brasil, fazendo um verdadeiro cartel, usando dinheiro nosso para comprar estruturas no exterior, dando oportunidade de emprego lá fora com dinheiro que o brasileiro paga, a tal da equalização, ou seja, ele pega dinheiro mais barato e nós, brasileiros, pagamos a diferencial para eles poderem comprar plantas frigoríficas no exterior. Enfim, toda essa máfia nós já conhecíamos, mas não conseguimos comprovar com dados, com documentos, o que aos poucos está vindo à tona. Agora, diante de tudo isso, nós assistimos uma delação que nós sabíamos muito bem, que eram os chamados irmãos Batista, mas que na verdade eram pessoas delinquentes, sempre se comportaram desta maneira, sem escrúpulos, tá certo? Praticando todo tipo de corrupção, que passaram a multiplicar por 1 milhão os seus patrimônios depois do governo Lula, e com isso também tendo o direito de dizer que só nas campanhas eleitorais passou mais de 360 milhões de reais. Isso contabilizado oficialmente, sem falar o que foi em forma de caixa 2. Mas resumindo tudo isso, nós estamos chegando agora num outro momento. Qual é? Primeiro, a sociedade brasileira estarrecida vê um acordo de delação onde eles saem sem penalidade alguma, podendo desfrutar ainda de bilhões e bilhões que desviaram do povo brasileiro. Só do BNDES para 8 bilhões de reais. Fora outras, a Eldorado e outras empresas. Mesmo a questão do câmbio após a delação, né? Isso foi aquele Tem momento. Ainda uma... Agora vem uma outra gravação, e que mostra um fato que é extremamente grave e que nós estamos aguardando o resultado e tornar essa gravação pública, ou seja, às 4 horas, da publicidade a ela. E nessa fase que já foi liberada, aparece aí, tá certo, um procurador da República, o status de procurador da República, chamado Marcelo Miller, que aparece como grande articulador para que a operação fosse realizada, ou seja, a delação fosse aceita e que eles saíssem com todos os benefícios que eles tiveram. A isenção completa, nada bloqueado, não foram para a cadeia. Então, isso agora tem que ser revisto, né? As denúncias que eles fizeram, os fatos, eles serão preservados, ou seja, eles serão mantidos. Agora, os benefícios serão revistos. Então, nós acreditamos que com essa nova gravação agora, vamos poder avançar e deixar claro que a corrupção ela tem que ser combatida em todos os níveis. Se o cidadão é um funcionário público, né, e está usando da prerrogativa em benefício próprio para se enriquecer, para poder se beneficiar da condição que tem dentro da Procuradoria-Geral da República para ter benefícios e dividendos próprios, penalizando e punindo o país, e um outro ponto que eu coloquei. Ou seja, o que nós temos que colocar também, quem quer que seja que está, ou que veio no processo de uma delação ou de uma gravação feita por qualquer um dos delatores,
ela não pode amanhã passar por um crivo se ela pode se tornar pública ou não. Por quê? Porque todos os parlamentares, presidente, ex-presidente da República, que tiveram ali citações, elas foram liberadas para a sociedade. No momento em que tem um membro do Ministério Público ou do Poder Judiciário, ela não pode ter outro tratamento. Afinal de contas, não tem nenhum aí que esteja na condição de melhor do que o outro. Né? E o Brasil quer aquilo que clama tanto, que é passar o Brasil a limpo. E o passar o Brasil a limpo é limpar onde tem corrupção. E a corrupção, infelizmente, ela existe em todos os segmentos, em proporções maiores ou menores, mas não se pode coibir a corrupção sem que você atinja também todos os patamares onde ela é praticada. Senador, desde o início da sua atuação como senador aqui na Casa, o senhor vem alertando tanto para a questão de como a JBS se movimentava no mercado brasileiro, alertando inclusive que os pequenos produtores, os pequenos abatedores estavam todos sendo, a atuação da JBS estava sendo avassaladora para esse mercado, como também o senhor sempre alertou para a questão do BNDES. Foram 2 pontos que o senhor, desde o início, aqui mesmo no argumento, o senhor várias vezes já falou sobre o assunto. Com as 2 CPIs que estão em andamento, investigando esses 2 pontos que o senhor tanto alertou, o senhor está esperançoso com os resultados? Porque a gente sabe também que CPI é um instrumento que está desgastado, né? Olha, eu estou muito otimista. Sabe por quê? Porque aí, além dos fatos terem avançado muito, além da Operação Lava Jato ter conseguido algo que é inédito, e que nós temos que aplaudir, não é? Como um juiz federal conseguiu chegar a esta condição de levantar tanta coisa que realmente o brasileiro nem imaginava, porque o nível de corrupção é tamanha que acredito que ninguém dava conta de imaginar essa capacidade de assaltar o Brasil, como foi criada nesses últimos anos. Então, aquilo que a Operação Lava Jato fez e que o juiz Sérgio Moro conseguiu, ele está tendo desdobramentos extremamente positivos. Por quê? Porque agora não tem como mais frear esse processo. Esse processo ele vai andar. Ele vai andar e o mais importante é que ele não está sendo seletivo, porque muitas vezes você vê um processo que ele quer atingir apenas uma pessoa, apenas um segmento. Não, você viu que esse aqui atingiu políticos, atingiu empresários, atingiu funcionários públicos, atingiu o ministro de Estado, atingiu o presidente da República, atingiu o Ministério Público, atingiu o Poder Judiciário. Então, ele está realmente mostrando aquela realidade que nós sabemos. Ou seja, a corrupção ela não vem sozinha. Ela, infelizmente, ela vem acompanhada por vários segmentos que muitas vezes são pessoas que têm a estabilidade constitucional de funcionários públicos, tá certo? Que utilizam as suas prerrogativas muito mais para enriquecer ou para usufruir do cargo, para praticar a corrupção, do que realmente prestar um serviço à sociedade. E é isto que está sendo positivo. Ou seja, existem maus médicos, maus advogados, bons funcionários públicos, maus, como também tem bons e maus no judiciário, no legislativo, no executivo. E é isso que nós estamos demonstrando. Ou seja, o Brasil, neste momento, o brasileiro, neste momento, ele não pode sentir como se o Estado já não existisse mais. Porque nós não podemos deixar com que o brasileiro perca as esperanças, né, no Brasil. Falar, mas então já não existe mais o Estado. Porque eu vejo corrupção no executivo, no legislativo, no judiciário, no Ministério Público. Então o Estado não existe mais. Eu não posso confiar mais no Estado. Não, não é assim. Existem pessoas que denigrem estes poderes, mas esses poderes têm que ter agora a responsabilidade de entender que todos nós somos transitórios, as instituições são maiores. E essas instituições precisam ser recompostas por pessoas sérias, honestas e que têm espírito público. Acho que esse é o grande desafio da nossa CPMI, de poder ainda mais buscar mais provas para deixar claro que aonde tiver um sinal de contaminação, de corrupção, deverá também ser procurado por nós e, ao mesmo tempo, utilizando todos os mecanismos que uma CPMI tem de quebrar sigilo bancário, telefônico, fiscal, enfim, de convocar as pessoas. Isso realmente dá uma força enorme à CPMI.
Depois dessa experiência que o país está passando com relação à delação premiada dos proprietários da JBS, o senhor acredita que haverá algum aprimoramento da lei de delação para que a sociedade, de novo, não se veja surpreendida por um acordo de delação que foi tão diferenciado dos outros? Haverá, o senhor acha, algum aperfeiçoamento da lei para que, por exemplo, os benefícios só ocorram depois de toda a investigação terminada? Alguma coisa nesse sentido o senhor acha que acontece a partir dessa experiência? Eu acredito que com os fatos que vieram à tona, não pode ser apenas alguns poucos de um colegiado. Porque ficou demonstrado também que mesmo num restrito colegiado, você viu que o crime ainda deu conta de achar uma porta de entrada e ali alterar e beneficiar, não é, criminosos que realmente tanto mal praticaram com o país, não é verdade? Então, eu acho que nós precisamos de, primeiro, ampliar esse processo. Não é? Um colegiado que tenha presença também de outros órgãos, né, para que a Polícia Federal possa estar dentro desse contexto, para que possa estar o Ministério Público, alguém também do Judiciário, para que haja ali dentro um conjunto de poderes representados ali, né, numa comissão capaz de dizer, olha, realmente esta delação merece estes benefícios pela contundência com que apresentou os fatos, mas ao mesmo tempo apresentou as provas que caracterizam as denúncias que estão sendo feitas. Não pode ser também um jogo político que amanhã tenha o objetivo de buscar quem deseja amanhã ser penalizado. E, no entanto, esconder outros, que é outro fato que está claro na delação da JBS, que eles omitiram o que eles não queriam. Foi seletiva, nós sabemos que tem vários assim, problemas com governadores, nós sabemos que tem o caso específico do Marcelo Miller, que ele não citou, que já estava dentro de uma operação montada por eles, enfim. Então, se eles faltaram com todas essas verdades, eles não terão, de maneira alguma, os benefícios, isso terá que ser revisto, obviamente. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro ainda que é possível rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.